Garocast, o podcast repleto de fúria. Muito de saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos, e já diria os Montes Clarenses, e aí, Dom? Salve, salve, cachorrada de Gaia. Aqui quem fala eu sou amigo de todas as horas Pride. E se eu tivesse o dom da vida ao barro desde os 13, eu tava solteiro até hoje. E aí, pessoal, aqui é o Pedro e... Que bosta! Essa foi uma bosta muito fedida. Na moral, Pedro? Ué, vai não tomar respondeu. no cu. Ai, que merda. Estamos de volta aqui com o Garocast, galera, depois de um certo hiato, né, devido às corrupções da Weaver, a vida mundana e a banalidade, mas a gente volta aqui agora para os últimos casts da nossa segunda temporada, e o assunto de hoje é dons. O Garocast de hoje ele vai estar diretamente ligado ao Quebra do Osso sobre aprendendo dons, então a gente vai ter o link aí na descrição, para vocês poderem ouvir e tal, mas antes da gente chegar na discussão maior a respeito dos dons, vamos lá então para a nossa assembleia. Antes da gente começar a assembleia de hoje, já com as mensagens que nós recebemos de todos os nossos ouvintes, eu só queria lembrar aqui a todo mundo que o nosso Galiard teve uma falha no sucesso de chamados da Wild, então hoje eu, Chocos, sigo sozinho aqui nessa leitura de e-mails. E o nosso primeiro e-mail é do Guilherme Carneiro, e ele diz: Bom dia, nação. Gostaria de parabenizar pelo fantástico trabalho durante todos esses anos. Podem ter certeza que seus nomes merecem estar gravados no registro prateado. Fiquei muito interessado na parte do podcast sobre interagir com espíritos e o uso do dom conversar com espíritos. Gostaria de expor para vocês a minha opinião e modo como aplico em minhas mesas. Primeiramente, acredito que a comunicação com espíritos seja totalmente possível, independente do uso do dom. Porém, a compreensão da conversa seria muito mais difícil mediante ao nível da consciência do espírito ou mesmo a sua capacidade de fala. Com o uso do dom, é criado um vínculo espiritual de compreensão mútua do garou com o espírito, existindo a partir daí a possibilidade de diálogo. Tendo como exemplo um Jaglin do fogo, que ao conversar sem o dom, o garou só escutaria o crepitar das chamas, enquanto com o uso do dom, o garou conseguiria entender o que o crepitar das chamas do espírito quer dizer e vice-versa. Bênção de Fenris a todos vocês e quando forem combater ao Irme, me chamem. Essa foi a mensagem de Guilherme Carneiro, voz do passado, Aron dos Cris de Fenris. Muito obrigado aí, Guilherme, pela sua mensagem. Fica aí já claro para os nossos ouvintes como é que você trata o uso do dom nas suas mesas. E é muito parecido com o que o pessoal, em especial aí, o Pride e o Pedro, vão falar durante o Garocast. Então fica de olho aí que vão ter algumas notas sobre exatamente esse dom no Garocast de hoje. Valeu aí a mensagem e os parabéns. Brigadão. A nossa segunda mensagem, ela é de Zeca, e o Zeca diz: Saudações, Nação Garou. Quem vos fala é Zeca, vibração da teia, Dunham Foster, que novamente, com a autorização da Mames Ananasa, volta simplesmente para apontar ao Senhor das Sombras que Jaspion é japonês, mas não é Cavaleiros. A mensagem do Zeca é em relação aos Garou do Zodíaco. Ele explica que, ouvindo a quebra do osso dos cachorreiros do Zodíaco, ou melhor dizendo, dos Cavaleiros do Zodíaco, enquanto ele fazia comida, ele percebe um áudio ao fundo diferente. Chocos, foi de propósito ou saiu na pasta aleatória de MP3 da sua infância? Abraço, Zeca. Zeca, foi mais uma homenagem mesmo a todo conhecimento de anime ou tokusatsu ou qualquer coisa do tipo que a galera do Garocast tem. Como gravou eu e o Pedro, bem, a gente é um bando de velho que não assistia muito desenho, então para poder encaixar as coisas a gente resolveu fazer uma homenagem aí ao Jaspion. Valeu aí, cara. Obrigado pela percepção. E foi da infância mesmo. Hoje tá assim, uma mensagem atrás da outra, uma vez que não tem que esperar ninguém pra falar, então vão rápido. A próxima mensagem ela é do Razek. Uma sinfonia de apitinhos sobe e desce de saudamentos. Eu não faço a menor ideia do que você quis dizer com isso, Razek. Gostaria de fazer alguns apontamentos sobre o último quebra do osso sobre os espíritos da Wyrm. Ter apenas os espíritos da corrupção, ao meu ver, não leva muito longe. Pois o que protege a madeireira é cortar 1000 árvores ilegalmente e não ser penalizada, ou só plantar 1000 eucaliptos como se isso ajudasse em algo à manutenção de um ecossistema. O que protege a Pentex de transformar seus trabalhadores em fomor sem a vara trabalhista cair matando. Eis que isso, ao meu ver, meus irmãos,
é obra de um espírito que tanto pertence à teia padrão quanto à loucura da Wyrm, a burocracia. Não exatamente ela, mas de forma simbólica. É um espírito que corrompe pelo próprio padrão, tira a força de vontade daqueles que se opõem com regras, morais ridículas e inquebráveis forjadas desde o seio da sociedade com a patinha da Weaver. Eu não vou me alongar muito no conceito, mas é isso aí. Outra, vocês falaram sobre um dos espíritos ser o próprio Cthulhu. Eu sempre vi as 3 cabeças da Wyrm como Shub-Niggurath, Azathoth e Vog-Shothoth. E imediatamente após digitar essas palavras, a gente já ficou sabendo que o Razek ele foi entregue às divindades inomináveis de Cthulhu. Desculpa por me alongar, essas foram as mensagens de Razek coleciona cabeças, Fianna, Hagabash, recém-descoberto. Tá aí uma boa ideia mesmo, esse lance da burocracia, né? A burocracia ela acaba sendo tão burra que ela fica maluca. Então dá pra brincar aí com esse conceito dessa união dos espíritos da Weaver com os espíritos da Wyrm. Acho que fica uma ideia legal aí, Razek, que de fato não é puramente só corrupção, né? A Pentex ela precisa trabalhar aí no mundo real e conseguir as coisas dele, das coisas dela a partir daí. A nossa última mensagem de hoje, ela é de Carlos Bertrand e ele diz: boa noite, nação. Antes de mais nada, venho me desculpar, pois quando eu estava ouvindo o segundo cast, enviei um e-mail parabenizando pelo grande trabalho. E nessa mensagem perguntei se haveria alguma possibilidade de traduzir o W20. Pouco depois eu ouço o cast de número 5 e nele o Shulks pede pra galera parar de encher o saco com essa história de tradução do W20. Foi mal, não tive a intenção de chatear. De boa, Carlos. Relaxa, cara. Tem uma galera toda me enchendo o saco com hashtag UivaShulks até hoje. Gente, eu já uivei, então assim, encher o saco nosso é o que vocês fazem de melhor e por favor, continuem fazendo. Bem, mas falando agora do cast. Devo dizer que vocês estão de parabéns novamente. Eu passei a baixar o conteúdo e ouvi-lo no trabalho, supermercado, etc. E finalmente conseguiram ouvir todos. Garocast, Quebra do Osso, o Gnose Etílico e o Teste de Enigma. Missão cumprida. E para minha surpresa, lá estou trabalhando e ouvindo o cast de número 27, quando o Pedro começa a ler o meu primeiro e-mail. A alegria e surpresa foi tamanha, que eu quase uivei no trabalho. Cara, não faça isso. Você vai ser demitido, provavelmente. Mas depende com o que você trabalha, né? Mas beleza. Bom, queria encerrar dizendo que, graças ao empenho de vocês, me senti motivado a narrar minha primeira aventura de lobisomem e a empolgação foi tão grande que resolvi personalizar a ficha. Enviarei os arquivos em anexo como forma de um pequeno e humilde chiminagem aos espíritos desse Cairn. Como vocês costumam dizer, um uivo de despedida e até a próxima. Muito obrigado aí pelos elogios, Carlos. E vai ficar aqui na descrição do post aí pra galera poder conferir as fichas personalizadas criadas aí pelo Carlos Bertrand. Muito obrigado aí, Carlos. Valeu. E pro resto da galera aí, só para lembrar vocês, se vocês quiserem mandar um e-mail pra gente, o nosso e-mail é naçãogarou@yahoo.com.br. Nas várias redes sociais a gente tá lá como Nação Garou, só procurar. E vem você também fazer parte do nosso Discord, a galera tá lá jogando, sempre trocando uma ideia. O pessoal do Garocast tá lá, a gente tem uma porrada de ouvinte. Enfim, tem lá mais uma plataforma para vocês entrarem em contato com a gente, organizarem seus jogos, essa coisa toda. Beleza? Hoje foi rapidinho, a gente tá com uma porrada de e-mail atrasado. Se você mandou, não desespera, a gente vai chegar no seu e-mail. Tranquilo, galera? Então, vamos lá agora que é a hora dos dons. Forte abraço! É dito, né, que caso os Garou eles estivessem armados apenas com suas presas, garras e sua fúria, eles já teriam perdido a Guerra de Gaia há muito tempo atrás. Porém, o arsenal, né, dos lobisomens ele é bem variado, e aí, graças aos pactos sagrados feitos lá no princípio dos tempos, os espíritos dão algumas bênçãos e seus poderes aos lobisomens, né, que são conhecidos então como os dons. E esses dons, eles são sintonizados, esses lobisomens, né? E é um poder espiritual que flui através da telúria e faz com que esses lobisomens eles possam expressar esse poder de uma maneira muito parecida como os espíritos fazem. Então, para a gente começar a nossa discussão, vão por aí. Vocês acham que os poderes, os dons no caso, eles são como se fossem poderes emprestados aos lobisomens ou eles são poderes naturais dos lobisomens? Eu acho que a possibilidade de ter um dom é uma habilidade natural do lobisomem, mas que cada dom particular é um poder emprestado de algum tipo de espírito. Porque justamente como ensinado no módulo básico, você aprende dons. Se você obtém uma faculdade, né, se você aprende uma coisa, isso não é essencial, isso não vem como parte de você. Ou essa habilidade se manifestaria
assim que se manifesta pela primeira vez a sua natureza Garou, ou seja, na primeira mudança, né? Como na primeira mudança o lobisomem é capaz de atravessar a película, mudar de formas e usar a fúria, essas são as habilidades consideradas naturais, né? E as outras são as aprendidas. Então, digamos assim, o espaço vazio na ficha que você preenche com dom é uma habilidade natural. Então, é uma habilidade natural dos lobisomens poder aprender dons. Mas que nenhum dom é natural, entendeu? A não ser as 5 formas e por aí vai. Eu acho que as duas facetas dessa questão, elas podem ser muito bem exploradas. Embora realmente eu concorde com o Pedro que seja um poder emprestado, se você pensar que o lobisomem ele tem uma parte espiritual, ele também, ele tendo esse contato com o espírito mostrando para ele como é que ele faz para dobrar a realidade de fazer que o dom aconteça, eu também acredito que poderia ser uma coisa dele, que ele aprenderia com essa parte espiritual dele modelar. Mas eu acho que o tema xamânico, que o totêmico do lobisomem, eu acho que fica legal essa coisa de pegar o poder emprestado do espírito. Isso aí que você tá falando é bem verdade, né? A respeito aí do lance do lobisomem ser metade espiritual. O que me deixa tendencioso para essa coisa do poder emprestado é justamente aquela coisa do esse dom é ensinado por um espírito tal, esse dom é ensinado por um espírito assim, enfim. O que deixa claramente que é como se esse espírito estivesse te emprestando aquele poder, ou pelo menos te ensinando como usar parte da essência dele, uma vez que o espírito do lobisomem vai ser um espírito diferente daquele Garfling ou daquele Jagrin, até por ser um espírito maior, né? Então ele está te ensinando a pegar um pouco daquela essência e através desse fluxo de essência ou de gnose que vai existir pela telúria e criar o efeito desejado, né? Tem aí também referências, né? Eu sempre gosto de falar das referências, o povo aqui no bastidor fica brigando comigo, mas enfim. Nos Tribe Novels, em especial os dos Filhos de Gaia, fala sobre o Gritos de Destruição, que é aquele filho de Gaia que tem chifres de carneiro. A galera aí da terceira edição vai lembrar dele. E ele, volta e meia, tem a descrição, né, de como ele usa dons e coisas do tipo, e ele tem essa preocupação de não ficar chamando o espírito toda hora. Tipo assim, porra, eu vou fazer uma coisa simples, eu vou incomodar um espírito para ele me emprestar o poder e eu usar. Então, tipo assim, né, o espírito uma hora ele vai cansar dessa porra também. Então, foi algo que eu gostei bastante dessa coisa da descrição. Eu acho que eu posso estar enganado, mas acho que a primeira vez que eu vi isso em Lobisomem foi no Tribe Novel, e que eu achei interessante. Tipo, o cara não só aprende, mas como o detentor da essência que vai permitir que o efeito seja causado é ainda o espírito. O lobisomem só sabe conjurar a força daquele espírito para utilizar. Entendeu? Então eu acho isso muito interessante. É curioso que a gente consegue uma referência narrativa em anime, mangá, essas coisas, né? Porque é uma coisa até meio pastelão, eu acho. Do ponto de vista de um ocidental, eu acho muito difícil de assimilar aquela ideia de que o cara conversa enquanto luta, sabe? Que aparece nos desenhos japoneses e tudo. Mas quando o Seiya tá dando o poder dele, ele grita: me dê sua força Pegasus. É como se fosse isso, a utilização do dom. Né? Então ele invoca o poder. É claro que não precisa fazer isso toda vez. Essas várias formas e visões de interpretação é que deixam muitos jogadores doidinhos, né? Malucos, e o Garocast vem pra sanar. Não, é verdade. É bastante esclarecedor, porque o Chocos ele não é uma pessoa normal, ele tem um HD no cérebro dele. Ele está de corte salteado. Eu não sei como ele consegue fazer isso, mas ele é um fenômeno. Mas, não, é simples, cara. Você sempre traduz vários livros, as coisas elas ficam impregnadas no seu músculo. Entendeu? Cara, mas mesmo assim, cara, tem tanta coisa no dia a dia que você tem que decorar, a pauta, dia a dia, ele tem as aulas dele que ele também dá, que ele tem que decorar pra passar. Acho que é o segredo dele, que ele não faz porra nenhuma, né? Mas uma coisa que também que muita gente tem dúvida, principalmente quando vão narrar, é porque às vezes o espírito ele não está disponível no local que você está. Então eu acho que também essa coisa do lobisomem, a parte espiritual dele, aprender a replicar a partir do ensinamento do espírito, eu também acho válido ser uma coisa que está com ele, entendeu?
Não só dependendo do espírito ali pra estar ali, ele me empresta a sua força Pegasus pra poder fazer o negócio. É uma coisa que de um espírito me ensinou a trilha espiritual de como ele dobra a realidade pra fazer aquilo. Eu acho que também é bem cabível isso. Que aí deixa o jogo um pouco mais dinâmico, não fica aquele pagiamento toda hora, entendeu? Eu acho que aqueles dons mais poderosos até eu acho legal. Os dons mais simples. Não é, então, é isso mesmo. Se os dons mais complexos, eu acho que sim. Ele precisa do auxílio, da força, pegar aquela coisa emprestada, ter um mini ritual. Agora, aqueles dons mais básicos, ele aprenderia de fato a fazer de forma reflexiva, como o próprio espírito faria. Eu concordo contigo. Eu acho que, inclusive, a necessidade de você fazer interpretação ou invocar verbalmente o espírito, isso daí é uma coisa circunstancial. Você não precisa depender disso sempre, não. Isso tornaria o jogo meio chato e um pouco menos selvagem, vocês não acham? É romântico. É romântico, é bonito. Isso, mas se o poder toda vez ele tiver que ser anunciado, a coisa deixa de ser selvagem. Sim. Então, ele é romântico, é bonito. Um segundo. Desculpa te interromper, mas o que eu acho é o seguinte. A ativação do dom, ela requer uma espécie de um Shiminage. É como se fosse um ban, né? Uma prenda que você tem que pagar, usando aí a terminologia de Change. Você tem que fazer alguma coisa para que o dom seja ativado. Né? Algumas coisas vão estar descritas no sistema, mas outras coisas não precisam estar no sistema, né? Pode estar na interpretação. E aí eu concordo com o que você disse, Pride, que quanto mais poderoso for o dom, mais necessário vai ser esse Shiminage. Então, é porque é muito romântico, é bonito, é o ideal, é o que todo mundo queria. É igual um relacionamento perfeito. Mas na realidade, o que acontece é o cara ativa o dom e o jogo toca, porque senão vai ficar naquela melação e não rola mesmo. Não, então, a não ser quando aparece o NPC que ativa lá, Vingador de Luna, e aí, nesse momento, o recomendável você interpreta isso, para dar o ar da importância. Sobre tudo isso que vocês falaram, os meus centavos são o seguinte. Primeiro, quando o Pride falou, né, Pride, você estava mencionando aí da região não ter o determinado espírito que ensina o dom, lembra? Eu acho que isso pode ser facilmente contornado a ponto de você não precisar saber qual espírito que ensina qual dom. Porque é o seguinte, o que o Garou faz, no caso, ele aprendeu o dom com um determinado espírito que existe na região. Ele foi pra puta que pariu na Umbra atrás desse espírito, não interessa. Mas uma vez que ele aprendeu, ele consegue, né, graças ao espírito, tipo assim, ele acessa essa essência do espírito, que aí no caso não interessa onde ele tá, e ele pega essa gnose, para usar o termo de lobisomem, que flui pela Tellurian, que eu tava falando no começo ali a respeito da descrição, sacou? Então, tipo assim, você tem um dom que foi ensinado pelo Wendigo, e você tá no deserto, você vai continuar podendo... Você leu minha mente, Choco, você leu minha mente. Você vai poder continuar, sei lá, devorando o coração do cara. O narrador vai poder usar uma dificuldade maior e tal, ou qualquer coisa, um bônus, de repente, tudo bem. Mas a não ser que tenha na descrição uma impossibilidade, aí eu acho que você ficar criando muito... ficar muito cri-cri-cri, sacou? Tipo assim, não, deixa eu procurar um problema aqui pra você não usar o dom. Não, deixa o cara usar. Por quê? Porque o grande Wendigo faz com que... Não é possível que o grande Wendigo não consegue emprestar uma parcela do poder daquele cara que ele convenceu o grande Wendigo a ensinar ele aquele dom. Então eu acho que esse problema geográfico ele é facilmente contornável no caso. Vai aqui na menção honrosa a Corvinho e ao Sonado, o desenho do Wendigo nos Pampas não foi em vão. E aí, a respeito do anúncio, né, do Shiminage, do Me Dê Sua Força Pegasus, do jeito que vocês quiserem chamar. Eu também não gosto dessa ideia aí, Pedro, como você disse, como um ocidental, né? Eu não vejo toda hora, você vai gritar palmas do trovão, aí você bate assim, pô, isso é uma bosta. Mas imaginou o Schultz fazendo até a pose. De toda forma, eu acho que acontece o seguinte: o Shiminage, ele já foi pago quando você aprendeu o dom. Perfeito. Entendeu?
Uma vez que esse chiminage já foi pago, o lobisomem ele já sabe como que ele vai fazer aquilo, entendeu? Ele não precisa, diferente de changeling ou de mago ou qualquer coisa do tipo, ele não precisa convencer a realidade daquilo que ele vai fazer. Então ele não precisa de uma prenda. Por quê? Porque ele é metade espírito, ele está diretamente conectado com essa força primal que são os poderes dos espíritos, entendeu? Beleza. Então, tudo bem que você pode anunciar alguma coisa, ou, enfim, sei lá. Mas eu não acho que todo dom deveria fazer alguma coisa do tipo. Acho, inclusive, que o termo que vocês usaram, né, que o jogo fica menos selvagem e ele vai ficar mais romântico, eu abro porta para uma outra alternativa. Eu acho que o jogo ele fica mais devoto, mais nesse sentido dessa devoção espiritual que todo lobisomem tem. Acho que, inclusive, fica muito interessante. Sim, olha, eu concordo, mas você estava falando como se nós não concordássemos nesse ponto. Mas é que são graus de opinião nesse caso, né? Porque, assim, existem momentos em que digamos assim, a interpretação para a ativação do dom é uma coisa necessária para a história. É uma questão narrativa. Então, quando o cara ativa Vingador de Luna, simplesmente ele ficar com o corpo prateado é uma bobagem, porque aquilo lá é um poder, assim, dos mais refinados, dos maiores heróis Garou, né? Então, ao fazer isso, o Garou, ele, na meu ponto de vista, né, ele tem que devotar o momento em lembrar o espírito, né? Por outro lado, tá, tudo bem, ele tem que estar... o que eu acho, tipo assim, esse chiminagem já tem que estar pago, porque ele tem que estar de boa com o espírito. Claro, entendeu? Mas só que é do ponto de vista interpretativo, não é questão de regra, não é uma limitação pro jogo. Do ponto de vista interpretativo, eu acho que isso é só uma cutscene. Porque é o seguinte, se você tá lá com o seu preço de prata herói fodão, então não sei o que, aí, sei lá, aparece uma matilha inteira de dançarino da Espiral Negra e você vai usar Vingador de Luna. Se a sua descrição e tudo, o narrador vira pra você e vai falar assim, não, agora você tem que invocar o espírito, então não sei o que, vai demorar 3 turnos pra usar a porra de um dom, você já morreu fatiado. Sacou? Então, aí eu acho que o narrador, ele assume o papel da cutscene e fala que, sei lá, vem os lunos atravessando a película e começam a se moldar o corpo do cara, enfim, qualquer porra do tipo. Só que a ação, o dom, ele é usado ali, ó, papum. Sim, na verdade, quando eu afirmo isso sobre esses dons mais, como é que fala, mais poderosos, eu tô me direcionando mais ao narrador, que é o jogador. Sim, aham. Né? Para o narrador, eu acho que é importante você dar atenção a esses detalhes para que o dom ele tenha a importância, tenha peso na cena, né? Tenha peso. Sim, sem dúvida nenhuma. Seu jogador. Mesmo os dons mais simples, né? Quando o cara fala assim, eu vou usar garras afiadas. Aí vale a pena o narrador falar que, o cria de Fenris, então ele começa a raspar suas garras na viga de concreto e tal, e as garras dele parecem mais ameaçadoras, por exemplo. Qualquer descrição. Uhum. Mesmo, né, aí o narrador, isso é o papel do cara. O jogador só vai te falar assim, vou usar esse dom. Né? Então, eu acho que esse papel da cutscene, ele é sim importante, e eu diria que para todos os dons, é claro que toda hora que o cara vai usar garras afiadas, você fica um pouco cansado, beleza, mas enfim, dá seu pulo aí, faz o negócio de uma maneira interessante. Porém, eu acho que é muito importante ressaltar aqui e frisar isso bastante, que o dom ele é imediato, a não ser que a descrição dele seja diferente, tá, gente? Mas ele é imediato. O jogador não vai ficar lá, não vai fazer todos aqueles movimentos do Me Dê Sua Força Pegasus lá, enquanto os caras fatiam ele no meio e, enfim, não, você morreu, porque você estava usando seu dom aí e morreu. A cutscene basicamente não pode interferir em parte de dados. Ela é uma responsabilidade do narrador para tornar o uso de dom uma coisa que não seja banalizada, né? Uhum. E torne o jogo mais interessante. E tem dons também, tem outros dons também que não dependem de cutscene nenhuma, que são dons mais ou menos inatos, como por exemplo falar com espíritos ou sentir a Wyrm. Você não precisa ativar eles e tal. No caso do... Não, se falar com... sentir a Wyrm você precisa. Falar com o espírito, ele é automático. Eu sei. O sentir a Wyrm você ativa, mas se você tiver no covil da Wyrm e você tiver o dom, você vai sentir aquilo, mesmo se você não ativar, né? Então, assim... se você tiver no covil da Wyrm, você já se fudeu, né? Então, assim, é too late.
A não ser que você seja um iluminado aí e tal. Não. Vamos dizer que essas coisas não existem, entendeu? Essas coisas não existem não, gente. Tá bom? Vamos ficar assim nesse mistério. Bem, aí então vamos falar um pouco a respeito das dificuldades dos dons, né? E aí eu não quero dizer só a rolagem de dados ou qualquer coisa do tipo, né? Muitos dos dons, eu imagino que seja a maioria deles, eles vão envolver fúria, gnose e força de vontade, né? E aí, como é que fica isso aí pra vocês? Tipo assim, vamos usar os dons aqui, como é que funciona os gastos? Vocês acham que ele são simplesmente questões de mecânica ou isso vaza de uma maneira ou de outra para interpretação ou narrativa? Então, cara, eu não tenho o W20, eu também não saberia os detalhes das mudanças de edição para edição de cor de forma alguma, mas no geral os gastos os gastos de gnose, fúria e força de vontade no sistema de dons, eles acompanham a ideia do dom, né? Então, por exemplo, aqueles dons de dano, basicamente, né? De ataque e tudo mais, eles geralmente estão envolvidos com fúria, não com gnose. E os dons mais espirituais é o contrário, são mais voltados para gnose. Força de vontade varia. No geral, eu acho que acaba vazando para a interpretação, como você colocou, porque já os escritores já pensaram nessa ligação. Mas algumas vezes pode ser mais intenso, né? Eu não tenho certeza agora o nome do dom, mas eu lembro que é de impuro, que é um dom que você se corta. Fúria primitiva. Fúria primitiva. Então, esse dom... Isso, exatamente. Esse dom é um exemplo perfeito, né? Porque o cara ele se rasga todo com as garras para aumentar a própria fúria. Então, é lógico que o gasto, enfim, a ação necessária para a ativação do dom, elas já estão de acordo com o sistema e com a cena. Tem o ponto de vista do mundo real e o ponto de vista do mundo ideal. Do ponto de vista do mundo real no dia a dia da mesa, é só mecânica. Mas eu acho que se ao longo da campanha você só deixar essa forma automática e mecânica, vai virar um jogo comum de hack slash. Então, eu como mestre, eu gosto de sempre colocar essa parte mais envolvendo a dramatização, e também acho que entra um terceiro fator, que é o fator estratégico, porque todas as três os pilares para evocação de dom, a fúria, a gnose e a força de vontade, eles também dão vantagens muito boas para o jogador. A fúria com aquela coisa da velocidade da nós um pouco menos, né? Sim, mas ainda assim você pode usar ela para fazer um pacto, um timinagem, uma coisa mais interpretativa com o espírito, entendeu? E tem dons que você usa mais de uma coisa, você pode usar gnose e força de vontade. E aí isso entra também pro cara não gastar aquilo tudo fazendo aquele combo fantástico de dons e pensando mais a longo prazo durante toda a trama da história. Poxa, essa gnose eu posso usar para fazer um pacto com o espírito, mas se eu gastar esse dom eu vou queimar agora, mas depois como é que eu faço? A fúria é a mesma coisa, eu posso perder o lobo. Então, além da parte interpretativa que eu gosto de colocar, também essa parte estratégica, que também faz parte e ajuda a frear muito essa coisa do combo, do automático, da mecânica, que o pessoal mais... Quando vai fazer a ficha, todo jogador ele pensa, vou foder o mestre fazendo esse combo de dons aqui, vou amarrar esse desgraçado aqui, não vou apanhar de ninguém e tal, e pá. Quando o cara pega a ficha é isso, mas na hora que se você é um bom mestre, você coloca a ênfase na interpretação, o cara acaba esquecendo essa parte do combo e entra na sua dessa parte da interpretatividade. Bem no início, quando eu comecei a jogar RPG, eu fazia a ficha, no caso de lobisomem e vampiro, as habilidades que eu escolhia para o personagem eram baseadas nos poderes que eu tinha, né? Então, por exemplo, se eu estava jogando, eu lembro isso perfeitamente. Se eu estava jogando com a Zimice, eu tinha que ter artesanato alto. Mesmo se isso não tivesse nada a ver com o background do personagem. E aí... É um açougueiro com artesanato 5. Eu corto carnes perfeitamente, faço bonequinhos do boneco. Né? E aí, assim, é complicado o lance da mecânica
de dons e poderes no storyteller, porque nem sempre é uma coisa muito lógica. Às vezes é muito arbitrário e muito desequilibrado também. Tem alguns dons que são extremamente custosos e tem outros que são de graça, né? São automáticos, ativados e tal. Pô, você pensa aí a necessidade e o poder que você atribuído ao dom falar com espíritos. Pô, cara, todo garoto deveria ter o dom falar com espíritos e pensa aí, ele não custa nada, ele é automático. Cara, é a terceira vez que a gente fala desse falar com espíritos e acho que o quinto cast que a gente fala dele. Eu na minha cabeça, eu concordo com o Chocos. Eu acho que é o seguinte, o dom falar como se comunicar com espíritos devia ser inato de todos os garotos. Só que eu não acho exatamente isso. Só que o Teurge, ele poderia ter uma dialética mais profunda, ele poderia ter dados a mais de persuasão, porque ele falaria melhor a língua dos espíritos, entendeu? Todos os garotos poderiam compreender, mas não poderiam se expressar da maneira que o Teurge poderia se expressar. Deu pra captar a ideia? Deu. Eu acho o seguinte, o garoto que não tem o dom falar com o espírito, se ele encontra um espírito lá e tenta se comunicar, o espírito pode até responder, mas ele não entende. Ele vai ver lá o espírito se manifestando de alguma forma visual ou até sonora, mas incompreensível. Ou, se compreensível, enigmática, né? Aí, quando você tem o dom falar com espíritos, isso daí se molda como uma comunicação normal. Mas aí o cara continua sem falar com o espírito, porra. Beleza, eu tô falando como é que é a minha interpretação no jogo. Não é que o espírito não entende o cara, não. É o cara que não entende o espírito. Exato. E aí, o que eu acho que seria o ideal? Que todo Teurge já tivesse essa habilidade inata. E aí, cada augúrio teria uma habilidade inata também, né? Ô, Chocos, você que manja você que manja do futebol carioca, como é o nome aquele? Eu esqueci. Aquele técnico que fala. Não, se você quiser, corta. Joel Santana? Joel Santana, então, é o seguinte: todos os lobisomens que não têm o comunicado que você cala a boca. Fala o enrolation, inglesation, ele consegue entender, mas ele se expressa muito mal. O cara que tem o comunicação com o espírito, ele entende e se expressa muito bem. Por isso ele tem uma vantagem maior para falar com os espíritos. Isso. Exatamente isso. Mas pelo menos você não deixa os outros lobisomens burros a par de toda a conversa com o espírito. Exato, é exatamente isso que eu tava querendo dizer. O lobisomem que tem enigmas altos, não é Teurge. O lobisomem que tem enigmas altos, não é Teurge, ele pode captar algumas partes da conversa, eu acho. Eu interpreto dessa forma, ok? Agora, o cara que tem falar com espíritos, ele entende tudo naturalmente. Como se nós estamos conversando aqui. Ele entende e se expressa bem. O comportamento Teurge, né, ele se manifesta, eu acredito, ele passa a se manifestar de forma natural no garoto. Então é que nem aquela criança que tem dons mediúnicos e tal, essas coisas assim, entendeu? O Teurge é aquele cara que nasceu naquela lua, beleza, mas mesmo se isso daí não fosse conhecido, ele também tem aquele comportamento de ter a capacidade de enxergar do outro lado, ouvir vozes e pá. Né? E aí a mesma coisa para todos os outros augúrios. Então eu imagino, por exemplo, que os Aron, eles poderiam vir com uma habilidade natural, talvez resistenciador. Que não é um dom deles. Não é? Não, é dos Philodox, mas faz todo sentido, tá? Com os Aron. E Galliard chamado da Wild, porque nós não somos os perfeitos dos Galliard. Enfim, mas a gente não vai ficar reescrevendo o livro aqui agora. Nós não somos os da verdade, mas fica a opção aí pra galera que quiser tocar. É que a gente sempre volta nesse assunto. Tá, o Philodox que ele tivesse então Verdade Gaia. Ou para a forma verdadeira, talvez? Não, Verdade Gaia, que ele é o juiz, ele tem que saber se é verdade ou se é mentira. É verdade. Uhum. Entendeu? Você vai saber quem que é, não, tem que saber se é verdade ou se é mentira. E Hagabash? O Hagabash, eu acho que o do Hagabash seria de risada infecciosa. Porque ele faz um comentário, né? Tipo, zombando a situação em que ele se encontra e ri. E aí ele faz um teste, tá? E os sucessos fazem com que aqueles que ouçam o comentário e a risada do Hagabash, eles vão perder sua ira e esquecer o que eles estavam ficando putos, sacou?
Então, tipo, é o Hagabashi fazendo, tipo, o papel dele de ômega da matilha. Na hora que os caras começam a brigar entre eles, ele fala assim, tipo assim, não, gente, não briga entre vocês não, olha o tanto que eu sou ridículo. Aí todo mundo olha pro Hagabashi e esquece porque eles estavam brigando. Isso é um dos papéis do Hagabashi. Ah, legal. A válvula de escape. Gostei. Acho que faz mais sentido do que, sei lá... Ih, gente, como é que chama a porra do negócio? Blur of the Milky Way? Faz mais sentido do que embaçamento da própria forma, porque nem todo Hagabashi precisa ser um ladrão. Mas eu acho legal essa ideia porque o que acontece? A bênção de Luna, ela passa a ser mais ou menos equilibrada por uso do Garou. Porque antes ficava desequilibrado em termos de ficha, né? Que seriam as bolinhas de fúria. E aí... Da coisa eu só mudaria, eu colocaria inspiração ao invés de resistenciador, inclusive para que o Zaron perdesse um dom e não que eles ganhassem a possibilidade de ter outra característica e comprar mais características que os outros. Porque aí acho que fica cada um dentro dos seus próprios dons. Mas vamos lá. Depois então a gente chega em dons longos. Isso é uma das características do lobisomem, que a gente tem alguns dons de efeito imediato e tem alguns dons de efeito eterno quase, né? Porque às vezes fala assim, o dom dura uma cena. Aí sei lá, se for a cena do combate, o combate não acaba nunca. Ou o cara chega lá no meio da cena, no começo da assembleia ele usa um dom. Porra, tá aí, né? Tá aí, o cara vai saber tudo, né? Sei lá. O cara vai cara, é um peregrino e fala assim, não, eu vou viajar e ativa velocidade do pensamento. Pronto, esse cara sai correndo, né, velho? Você fala, dura que. Qual que é a cena? A cena da viagem, até acabar a viagem eu tô correndo. Enfim. Então vamos lá a respeito de dons longos. Como é que vocês tratam isso daí? Como é que vocês acham que funciona? Vocês acham que tem dons que são muito mais poderosos que os outros por causa disso? Sim. Eu vou dar um exemplo. Eu falei dos peregrinos silenciosos. Tem um dom de nível 4 ou 5, não tenho certeza agora. Que você cria uma ponte de lua sem precisar do ritual e tudo mais. A travessia de uma ponte de lua não é uma coisa instantânea. Ela demora um tempo, né? E aí imagina o seguinte, você ativou o dom, pronto, você tá na ponte de lua. O que derruba você dessa ponte? Porque não existe o ritual executado, não existe, digamos assim, a ancoragem da ponte de lua na pedra, né? Então o cara ele tá basicamente num bolso de realidade, salvaguardado pelo vazio de regras. Entendeu? O que vai acontecer é que ele vai ser, na verdade, né? Porque a ponte de lua você tem que lembrar que ela reduz o tempo de viagem absurdo, né? Enfim, então o que vai acontecer é que o cara ele vai ser teletransportado praticamente instantaneamente para o seu destino. Ele vai chegar, eu quero uma ponte de lua aqui para eu ir para o reino que seja, inclusive, para o reino o reino ancestral dos peregrinos silenciosos. Ele foi. Não, mas olha só que interessante. Vamos imaginar o Caerne está sendo atacado por dançarinos da Espiral Negra. O cara chegou lá. Não, calma. O cara saiu de lá. O cara saiu de lá e chegou no outro Caerne. Não interessa, ele foi. Não, então, enquanto todos os garotos da seita, eles precisam, eles dependem do ritual lá, que vai estar aberto, né? A ponte de lua vai estar aberta. Mas eles dependem de que a ponte de lua permaneça aberta. Sim. O outro ele não depende dessa. E aí o lance é o seguinte, cara. Enquanto todos os garotos da seita estão numa ponte de lua que os dançarinos da Espiral Negra podem derrubar, desfazendo o ritual, o peregrino silencioso que escapou na ponte de lua do dom dele, ele tá salvaguardado, ele tá seguro. Não tem, em termos de regra, como derrubar ele. Sim, mas de fato não tem. Vale lembrar, inclusive, que isso é um dom de nível 5. O que acontece é o seguinte, o que pode causar um pouco de confusão aí, Pedro, que a gente fica falando de ponte de lua, né? Mas o nome em inglês, por exemplo, é Gate of the Moon. Acho que em português, se não estou muito errado, acho que eu devia traduzir como Portal de Lua. O que acontece é o seguinte, o dom ele cria uma ponte de lua especial, sacou? É tipo um portal mesmo, que o que ele faz é levar o peregrino silencioso ao seu destino instantaneamente. Então assim, ele não tem que andar. É como se ele fizesse um rasgo gigante na umbra e ele entra de um lado e sai do outro. É como se ele passasse por uma porta. É o tal portal. Entendeu? Do Diabo. É o tal portal. O quê? Tal portal. Talvez alguma coisa. Alguma coisa. Eu não tinha entendido mesmo. Você não jogava Diablo 1, cara? Não, mas eu não tinha escutado, pô.
O que é diferente, porque uma outra coisa que você pode estar confundindo é que tem um dom de Hagabashi nível 3 que chama Abrir Ponte da Lua. É isso. Que aí o lobisomem tem a habilidade de abrir uma ponte da lua com ou sem a permissão do Totem do Cairn. Ele continua precisando da Pedra da Lua, enfim, né? Mas ele não precisa pedir permissão para esse Totem. Ele vai e dobra a vontade do Totem e abre. Simplesmente assim. Então aí ele abre a Ponte da Lua e percorre a Ponte da Lua. Tudo bem. O que o Peregrino Silencioso faz não é isso. Entendi. Não, eu imaginava que era idêntico. De qualquer forma, existe um desbalanço em vários dons. O que, então, se a gente for falar de equilíbrio... Mudava bastante, mas depois eu liguei foda-se, sabe? Porque, no geral, os dons mais poderosos, eles são mais custosos também. Mas existe... nem é tão caro, né? Vamos lá. Verdade. Mas existem os casos dos dons, enfim, das tribos, né? E sim, mas a gente já chega lá. Muito ruins. Tá. A gente já chega lá. A respeito aí dos dons longos, é uma coisa que pelo menos funciona pra mim. Eu ignoro um pouco, às vezes, o que está escrito no livro, né? Se o cara fala que vai viajar correndo em velocidade de pensamento e a cena dele ele vai querer que seja a viagem, enfim, no cu dele, né? Digas de passagem, isso aí não funciona pra mim. Inclusive é algo que eu sou um pouco chato com isso, porque às vezes os jogadores, tipo assim, eles com a eminência de um combate, tipo assim, não, então agora vai ter um combate, tá lá na Assembleia, vamos dizer assim, a gente falou de Assembleia esses dias, vai ter uma Assembleia e vai rolar o desafio. Aí antes o cara fala, vou usar garras afiadas, vou usar resistenciador. Aí ele começa o combate, eu falo, beleza, seus dons estão inativos porque a cena já acabou. A cena do combate vai começar agora. Então, eu fico muito puto quando você começa assim, você escuta um barulho lá fora, aí começa todos os jogadores a gritar, cada um falando os 37 dons que eles vão ativar, sacou? Aí você fala, beleza. Aí você fala, beleza, acabou de entrar um ladrão com a pistola e matou todos vocês. Não, mas eu tô usando o dom. Seu dom foi foi na cena e a cena anterior, que era a chegada do ladrão, ela já acabou, por exemplo. Então isso me deixa muito puto, sacou? Porra, deixa eu narrar, na hora lá de você usar qualquer coisa, você usa. E aí o cara fica... Que inclusive eu acho que cria aquela coisa estratégica também. Se eu for parar pra usar garras afiadas, eu tenho que parar um turno. Nisso o cara já me deu uma porrada. Então você fica medindo um pouco aquela coisa. E os dons, eles não se tornam tanto simplesmente mais dados, sacou? Você vai ter que abdicar de uma ação, você vai ter que abdicar de algo que você vai fazer pra usar o dom. Então eu acho que isso deixa o jogo um pouco mais interessante. E aí o cara vai e ele quer gastar fúria, e o dom que ele quer usar usa gnose. E aí vale lembrar, né? Toda vez que tem alguém que tem um combo de dons fantástico, você vai ver, normalmente esse cara ele tá quebrando alguma das regras. Vou ressaltar isso aqui para os ouvintes. Sempre que você testa fúria ou gnose, você não pode sequer testar ou gastar um ou outro, né? Então se você testou gnose, você não pode gastar fúria. Se você testou fúria, você não pode testar ou gastar gnose no mesmo turno. A não ser que você tenha um dom, a não ser que a descrição do dom peça para você gastar as duas coisas. Ou que você seja um andarilho de nível 5. Ou que você seja um andarilho do assalto de nível 5. Tem isso mesmo. Por quê? É o dom. Você pode usar gnose e fúria ao mesmo tempo. Interessante. Você acha que eu não reclamei até agora? Concordo com tudo que o Chocos falou aí. E tem um detalhe que é assim, primordial também, né? O tipo do dom determina o momento que você deve ativar ele. Então, se você tem esses dons de batalha, você não vai ativar antes da batalha estar acontecendo, né? É na iminência da batalha para que ele fique ativado. Mas por outro lado, eu gosto muito de usos de dons de maneira criativa, saca? Por exemplo, claro. Eu só tô falando assim, o tipo de dom vai determinar o momento que você vai usar ele. Você não vai usar o dom de profecia lá dos portadores da luz no meio de uma batalha. Né? Não a princípio. Eu também. Eu vou no mesmo pensamento dos Chocos. Se o cara abusa demais, eu veto. Se o dom permite que a cena perdure e é o próprio combate, eu também deixo. Se ele também quer dar uma de espertombre, eu também dou uma de espertombre e foda ele igual os Chocos. Eu não vou contra as regras do livro, mas eu também sigo a regra do bom senso, né?
Eu acho que dons muito longos não atrapalham. Se a gente for falar de equilíbrio, que já é um outro ponto aí, nós vamos descambar já, porque os dons são muito desequilibrados. Completamente desequilibrados. Acho que eles deviam dar uma atenção maior. Porque se tivesse assim uma preferência maior entre uma, duas tribos, mas cara, o Lobisomem Apocalipse é um negócio que abrange tanta gente que tem cara apaixonado pelas 13 tribos, por pior que sejam os dons. Sim, mas claro, eu acho que. Mas aí transcende isso, né? Então, é o que a gente fala, todo esse amor transcende. Se fosse por dom, os Fianos não seriam uma das tribos preferidas de toda a galera aí, porque puta que pariu, viu? Mas a gente chega lá. Vamos falar um pouco de NPCs e dons. Uma das coisas, né? Às vezes o narrador ele gosta de florear, de caracterizar aquele NPC, que ele ficou com tanto carinho criando aquela coisa toda. Então, a ideia aqui é de criar uma marca registrada para esse NPC. E aí eu acho que uma boa ideia é o dom, que é aquela coisa assim, o Pedro falou aí no caso já do Vingador de Luna, que é aquela coisa que você sabe que aquele rei presa de prata, ele tem as histórias que contam como a prata beijou os pelos dele e ele se transformou enfim, no caso, no Vingador da própria Lua e dilacerou seus inimigos e tal. Não é que o cara vai estar sempre prateado, sacou? Mas não vai ser todo preso de prata de nível 5 que vai ter o dom, entendeu? Então acho que à medida que as coisas vão ficando mais poderosas, ou até mesmo também até mais básico, você pode usar isso daí. Eu gosto muito da ideia do Philodox que não tem verdade de Gaia, mas ele sabe que você está mentindo, por exemplo. Então eu acho que trabalhar isso daí em cima desses NPCs, né, vamos dizer assim, e até mesmo dentro dos personagens. Isso eu acho muito legal. Se você tem um personagem, tá lá, né? Você tem, sei lá, 42 linhas numa folha Chamex dos dons que você comprou. Porra, certamente você não usa todos. Você certamente tem aqueles lá que são seus preferidos e tal. E aí eu acho interessante você ter aquele dom que o seu personagem ele é conhecido por utilizar, né? Porque não só o jogador pode ter seu dom favorito, como o próprio personagem, né? Então, o cara ele pode ser assim, se considerar mais habilidoso na utilização de um dom específico, isso nem precisa ser verdade, mas só porque ele gosta do dom e tal. Então ele, enfim, o Andarilho do Asfalto fica se exibindo, por exemplo, todo de ferro. Dom de nível 2, deixa o cara, pô. Mas é um dom maneiro, entendeu? Eu tô falando assim, acho. Ele é um dom mais bonito do que funcional, né? Porque a armadura de Luna faz a mesma coisa e não dá penalidade na destreza. Não, mas é justamente o lance de ser bonito. A estética do dom é que faz ele. Isso daí já meio que mistura com um pouco papo sobre o desequilíbrio, mas enfim. Da mesma forma que acontece com a tribo Fiana, é o seguinte: às vezes as coisas menos poderosas são mais legais. O exemplo desse dom aí dos Andarilhos do Asfalto. O cara todo transformado em ferro foi uma coisa que aconteceu num jogo, quando eu tava começando a jogar, lá na adolescência. Um amigo nosso estava narrando. E eu nunca vou esquecer da cena, porque foi muito legal o NPC se apresentando no combate, aplaudindo todo de ferro e fazendo barulho de espadas batendo. Isso ficou na minha mente para sempre, entendeu? Então, baseado nisso, eu pensei que eu sempre posso usar um dom para representar um NPC de forma marcante, de forma assim, icônica, né? Eu gosto muito da ideia, né? Inclusive acho que às vezes o cara sai comprando dom feito um filho da puta só pra ter um leque de poderes, mas no final das contas o cara usa ali 3 ou 4 sempre de maneira repetitiva. Acho que dá pra colorir o personagem mais com esse tipo de coisa. É uma coisa que eu acho mais interessante. Esse negócio de fazer o personagem de assinatura, se for por meio de dons, fica até meio fácil pro mestre que conhece a sua mesa, colocar aquele dom que todo mundo quer, almeja um dia ter na ficha. Fala, não, quando eu tiver ponto de experiência eu vou comprar a armadura de Luna. Quando eu tiver ponto de experiência eu vou comprar o Aura do Sol também, que eu acho fodido, que é o dos Filhos de Gaia. Que o cara fica brilhando, pegando fogo e o cara era 4, é outro dom roubado pra cacete. Tipo o Massa Velho do bonzinho, né, cara? Assim, o sol e tal. Mas é massa velho, mas é super fofo. É muito da hora. Então, esses caras que todo mundo sempre quis ter, se você colocar na mesa, vai fazer sucesso e esse personagem vai ser sempre lembrado.
A gente falou então um pouco aí da escolha dos dons. E aí os jogadores de lobisomem já estão cansados de saber que você vai e você compra os seus dons de raça, tribo e augúrio. Você paga inclusive um preço menor por isso. É indicado na terceira edição que você pode comprar outros dons que não pertençam à sua raça, tribo ou augúrio, desde que eles estejam até o nível 3. Uma vez que ele é acima do nível 3, esses dons eles são grandes segredos das tribos que dificilmente iriam compartilhar com outras. Das tribos ou das raças ou dos augúrios, tanto faz, né? Há uma caridosa que escreveu esse adendo, ou era um roedor ou era um fiana. Poxa, mas os roedores têm dons legais. Mas até o nível 3, cara, só fazer chucrute, dormir no papelão, vai se foder, na hora que a minha aparece, vai convidar ela pra dormir na sua casa no papelão, comer um grude, vai se foder, cara. Eu quero dar garra na cara dela, velho. Pô, cara, fala isso quando você estiver lá passando dificuldade. Necessário, bicho. Cara, por isso que eu sou Marília, eu tenho um cartão de crédito, não preciso nem gastar dom pra essa porra. Cara, eu acho que você tá precisando dar uma olhada mais nos dons, em especial do W20, cara. Tem umas coisas bem legais nos... Não, tem os dons legais, aquele de invocar um enxame e tal, mas... se você for focar nos legais e tiver 3 personagens roedores, os 3 vão ter os mesmos dons. E o Fiana também, mais uma... A gente vai chegar lá nos Fiana, deixa pro fim quando a gente for comentar dos dons ruins, que eu tenho toda a minha água guardada. Tá ok. Bem, então vamos lá. O que vocês acham sobre a esse respeito, né? Dos jogadores que compram dons de outras... Os dons que não são deles. Cara, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que até ele vem para salvar algumas tribos, visto que todo mundo concorda que os dons são completamente desequilibrados. Eu acho que fica até chato você não deixar o cara até o nível 3 não usar da sorte de dons. Você vê, tipo, o cara pega um preso de prata, um senhor das sombras, um trio de fens, os caras brilhando na mesa, o cara, tipo, parecendo que tá em semana de carnaval na apoteose. E os outros caras só chupando o dedo com luz de fada e o caralho a 4, tendo que esperar até o posto 4 pra poder fazer um olho vermelho e ajudar a matilha dele. Cara, não tem problema nenhum, a regra permite, olho vermelho. Só que em mesa eu gosto bastante do roleplay, então, cara, se tiver um companheiro de matilha que tenha muito vínculo e queira te ensinar, eu acho ok. Se eles estiverem numa ocasião, em algum lugar que o companheiro de matilha esteja comungando com o espírito e ele se sinta à vontade de dividir esse conhecimento, eu acho que dá até uma cena muito bacana. Eu acho que desde que seja bem explicadinho, esteja bem amarradinho com a trama, com a amizade entre a matilha e seja coeso, eu acho que não tem problema. Eu só acho ruim o cara surgir do nada com, sei lá, um dom destruidor que ele não aprendeu não sei com onde e diz que comprou porque a regra diz. Eu já acho forçado. Mas seria toda uma linha de trama, uma coisa já a sequência da história batendo, sendo coesa com tudo que vocês estão nas suas mesas mestrando e jogando, eu acho que não tem por que impedir a felicidade do cara, pô. Não é isso aí mesmo. Concordo contigo, cara. Acho que não precisa limitar, não. Mas é lógico, né? O Rodrigo de Osso não vai ficar aparecendo lá o dom de preço de prata primeira sessão sem um motivo pra isso, né? Acho que tem que... É a velha história da bom senso. Bem, eu tenho uma opinião completamente diferente de vocês, porque eu vou ser até um pouco xiita aí. Ah, você escolheu o Fiana, tá achando os dons ruins? Ó, se fudeu. Não vem com essa porra pra cá agora não. Ah, agora eu queria comprar esse dom de cria de fence e tal. Vai tomar no cu. Ninguém mandou você escolher essa porra dessa tribo. Ah, os dons de Filodox são ruins. Se fode, escolher esse outro augúrio. Que porra é essa? Aí o cara chega lá, põe que é Filodox, porque ele quer ser juiz de não sei o que, do bambambam dos caralho a 4. Aí é que sai comprando dom de todo mundo. Ah, vai tomar no cu. Aí eu já falo logo, já enche o saco logo. Ó, você vai comprar? Não é permitido comprar de diferente raça, tribo ou augúrio. Então você escolhe essa porra que você vai querer jogar, escolhe essa porra certa pra não ficar me enchendo o saco depois. Porque aí o cara fica assim, ah, agora eu quero que me ensine isso, agora eu quero que me ensine aquilo. Ai, será que eu tenho algum Cria de Fence que pode me ensinar a bater nos outros sem eu precisar do tal olho vermelho que o Pride falou? Não tem não, moço. Ninguém quer te ensinar essa porra não. Você não pode aprender não. É o segredo da tribo lá. Que inferno. Não, bosta, bicho. Não, a chatura, velho. Aí os caras escolhem os trem fudido e depois fica te enchendo o saco. Ah, não, velho.
sei lá, dá outro jeito. Você pode ter, de repente, um fetiche que consegue emular um dom. Vai lá fazer um fetiche, você pode ir nessa. O dom não. O dom o espírito não vai te ensinar, porque não é aliado do seu totem nem porra nenhuma. Ah, não vou ficar numa disputa de por que permitir, por que limitar, porque não. Isso é uma questão Não é nem a ideia. Decisão do narrador mesmo, sabe? Uhum. Eu acho que, enfim, respeitando os limites do bom senso, eu aceito, né? Então, pra mim, eu concordo. Só que eu já desisti de esperar bom senso do jogador. Então, esse é o problema. Eu já falo que eu não posso mesmo. Posso? Não, pode não. A gente já começou a falar um pouco daí dos dons fudidos, mas antes da gente chegar até lá, vamos falar um pouco sobre os melhores dons. Quais são os dons, na opinião de vocês, que são assim, os mais legais, mais necessários, os mais poderosos e também os mais imaginativos? Vamos falar só dos de tribo, porque os de augúrio, a gama é menor, né? E todo mundo vai concordar que, obviamente, que o melhor dom que existe em lobisomem é falar com espíritos. Pelo menos o mais útil. Não, é o mais útil de todos, porque uma vez você fala com o espírito, você pode aprender os outros. Começa por aí. Sim. Né? Então, enfim. Além de que agora a Umbra não é só um lugar que você vai. Você interage. Enfim. Tá, vamos excluir os dons de raça e os dons de augúrio. Vamos falar dos dons de tribo. Me fala aí os mais necessários, legais, poderosos e imaginativos. Olha só, um dos necessários é sentir a Weird. É um dom básico, muita gente usa. E tem fetiche que emula Mas vamos falar de dons exclusivos das tribos. O Xiaowim, por exemplo, ele é de impuro. Tem tribo que tem ele, tudo bem, mas ele aparece no dom de impuro. Então você pode, independente da tribo, se você for impuro, você pode comprar. É isso que eu quero dizer. Entendi, não. Eu não sabia. Beleza. Deixa eu pegar uma lista de dons aqui. Cara, olha, assim, vou falar por experiência própria. Toque da mãe, toque da avó, exclusivo dos filhos de Gaia. Presta atenção, sem ser dom de augúrio de raça, porra. Então, o toque da mãe é de avó. Toque da mãe, tá tudo bem, toque da avó. Toque da avó. Toque da avó é excelente, realmente. Toque da avó é excelente. Geralmente não tem um puto que quer jogar com o filho de Gaia e precisa de uma cura fodida e não tem o desgraçado lá pra curar. Uhum. Não gosto. Não gosta? Por quê? Não. É óbvio que o dom é bom e tal, tudo bem. Que é a pauta da pergunta, porra. Mas não, eu tô falando a minha opinião. Mas eu acho que, por exemplo, o toque da mãe, ele é um dom muito mais bacana, eu acho. Porra, você vai se encostar lá e vai curar? Não, porra. Você cura os outros e pronto, você é um teúrgico, você é um curandeiro, é isso. Você não precisa ficar se curando. Outra pessoa vem te cura, sei lá, se fode. Eu gosto da limitação do dom, do toque da mãe, de você não poder curar a si mesmo. Eu gosto dos dois. Eu gosto bastante de fraquezas fatais. Era o que eu ia falar. E a aura de confiança. Que é um dom contra o outro. O Senhor da Sombra é tão fodido que os caras fizeram pacto com os espíritos, um pra ter uma vantagem, outro pra proteger dos caras usar contra eles mesmos. Tropa de fela da puta. É isso aí. Mas os dois dons são muito bons. E eu gosto também daquele... velocidade do pensamento é bem maneiro. Sim, eu gosto de velocidade do pensamento, em especial por causa mais do que você calcular quantos quilômetros por hora seu peregrino silencioso chega, por exemplo, que é ridículo. Se você quiser fazer qualquer coisa desse tipo, gente, joga Scion. Você vai ter cálculo pra caralho, você vai descobrir que seu cara corre de maneira impressionante. Mas enfim, eu gosto por causa do efeito dele, eu gosto da descrição dele. Seu cara sai correndo igual um maluco assim, saca? Tipo, rápido pra caralho. Uhum. O Indigo também, as garras de gelo. Tem isso também. Acho foda. Todos os dons de gelo do Mendigo eu gosto pra caramba. Eu gosto de comer o coração é fantástico. Eu gosto, olha, os presos de prata, eles têm muitos dons muito bons. Mas alguns são repetecos, né? E aí fica meio despropositado você ter armadura de Luna, garra de prata e depois Vingador de Luna, entende? Uhum. E o armadura de Luna, que Pride falou que gosta, eu acho ele meio cagado na descrição. Por quê? Porque o cara ele fica brilhante, assim, né? Ele fica como se fosse uma armadura assim, de luz, não é? Não é essa descrição que dá no Deus? Tipo isso. Porra, acho isso horroroso, cara. Em vez de armadura de Luna, uma que eu acho muito mais do caralho é pele de troll dos Cris de Fenris. Porra, muito melhor. Tem o efeito, né, de alguma maneira assimilante. Não é aquela coisa cintilante assim que você fica brilhando em volta do... Você fica com a pele endurecida. O Thor também é muito bom. Ai, eu tenho um pouco de antipatia com ele.
É porque é muito overpower, eu acho que ele é meio Não, é porque desproporcional. todo mundo coloca esse dom pra fazer um combo magnífico. O cara, é muito fácil em lobisomem, eu fiz aqui que custa, causa 162 dados de dano. Aí na hora que você vai ver tá tudo errado, mas enfim, o cara, ele teve o disparate de ir colocar isso no fórum, no site do Nação Garou e fica enchendo a porra do saco essa bosta. Quando você faz uma mesa e o cara fala, vou jogar de Clear Defense, você já prevê que a merda tá vindo, cara. É pra isso que o cara chegou pra sentar na tua mesa, pra fuder. Verdade. Sabe um dom que eu acho muito foda? Eu gosto muito dos dons de Senhores das Sombras. Por que será? Mas a fria voz da razão. Eu acho esse dom foda. Eu acho esse dom muito foda. Muito foda. Porque, tipo assim, o cara, você consegue, né? A habilidade do lobisomem é dele escapar de qualquer coisa. Então, o cara quer te atacar, o cara vai te atacar. Basta você fazer alguma afirmação, alguma coisa assim, que o cara que vai deter o cara. Então o cara vai te atacar, você olha pra ele assim, levanta uma sobrancelha só e fala assim: você tem certeza disso? E o cara vai parar, velho. Sacou? Tipo assim. Olha que bosta. Filha da puta do caralho. E aí tem o outro dom que é ótimo pra você desgraçar a sua matilha. Você compra. Ai meu Deus, direcionar a tempestade. Aí você põe os caras em frenesi. E aí você manda cada um atacar. Você escolhe quem vai atacar quem. Sacou? Olha só que divertido. Né? Olha o tipo de diversão do nosso alfa. Mas é tipo isso. Poder contra a matilha. Aí você chega lá, o cara assim, e tal. Sei lá, alguém já não gosta. O alfa, você já não gosta do alfa. O alfa entrou em frame, você põe ele pra atacar alguém da sua matilha. Aí pronto, esse alfa não, você tem que tirar esse cara daí, não é possível. O cara fica doido e ataca a gente. Que perigo ter esse cara. Tá vendo? Ouvintes, por que eu não jogo de preço de prata na matilha? Porque tem esse Senhor das Sombras desse jeito. Eu até quis, mas aí o Pedro me colocou na razão. É melhor o Andarilho, porque o Choco simpatizam mais. Mas eu gosto também de dons que eles têm alguns efeitos, e eles são tanto quanto simplórios. Mas tem o orientação do céu dos peregrinos, que o cara sempre sabe onde que tá o norte, sacou? Tipo, é só isso. Mas eu gosto desse... Isso aí é o que eu acho, né? Obviamente não é um dom poderoso, porque, enfim, se o cara for à noite, por exemplo, ele pode saber onde é que tá o norte, olhando para as estrelas, mas tudo bem. Mas aí eu acho que é um dom legal, sacou? Bem como, por exemplo, culinária dos Roedores de Ossos. Eu acho que os Roedores de Ossos são quem tem os dons mais legais. Eles não são apelativos ou eles não são tão poderosos, mas eu acho que eles são legais, assim, sacou? São legais, não funcionais, né? Não, eles são funcionais, mas você tem que lembrar que eles são funcionais para um roedor de osso. Dependendo da situação, né? Sobrevivência, dia a dia, piada pronta. Não, eles são funcionais para um roedor de osso. Por exemplo, você tem lá, sei lá, que o cara, você consegue disfarçar de cachorro, sacou? Tipo, você, na sua forma lupina, você parece um cachorro, você não parece um lobo. Entendeu? Tipo, olha o tanto que isso é útil para um roedor de osso. Não, outra coisa, o pessoal fala do dom culinária, mas pensa uma aventura situada na Pentex, onde Garous e parentes foram aprisionados e estão lá sendo tratados como animais enjaulados. E eles recebem comida da Pentex. Não, pô, pensa uma aventura na rua, que você é um mendigo. Não, eu tô falando assim, numa situação bem prática, né, de jogo mesmo, porque naquela situação de interpretação, a utilização do dom ela fica meio frouxa. Mas agora, no meio da cena de prisão lá na Pentex, esse dom é extremamente útil, pô. Mas aí eu acho que você tá indo, tipo assim, numa coisa muito específica pra tornar o dom útil. Pô, os roedores de ossos, vocês moram na rua, velho. Não tem o que comer não, doido. Acabou. Eu sei. Olha o tanto que isso não é útil. Eu peguei uma situação específica justamente pra ilustrar que ele não perde a sua funcionalidade em momentos de jogo. Ele não é só um dom interpretativo, é isso que eu tô falando. Existem momentos em que ele vai ser necessário. Sacou? Eles têm um outro também aí, Pride, que você tá falando, que chama Trash is Treasure. Seria alguma coisa do tipo assim, o lixo é tesouro, ou qualquer coisa do tipo. Que você pega qualquer coisa, qualquer objeto, um objeto quebrado, qualquer coisa que tá fodida, e você vai funcionar. Sacou? Tipo assim, se você pegar um micro-ondas quebrado, e esse micro-ondas sequer está na tomada, o cara usa o dom e ele esquenta a marmita dele no micro-ondas. O teor de roedor da matilha que eu mestre, ele tem esse daí. Porra, esse dom é foda, cara. Esse dom é foda. Você pega qualquer coisa quebrado, o trem vai funcionar. Não interessa, não. Você não recupera o negócio. Vale a pena lembrar isso. Você não recupera.
mas ele vai funcionar daquilo. Tipo, até mesmo a arma sem bala vai disparar. Tem 3 dons que eu acho muito legais dos portadores da luz interior, que é argumento de lógica irrefutável. Você fala, né? Você expõe um argumento, todo mundo fica assim, poxa, né? Ele tem razão mesmo. O dom esquiva, que esse é fantástico. Acho que isso ficou na minha memória por conta da história do Antonini libertando a serpente na Batalha do Apocalipse, né? Ao lutar com a Zizak, que é um dom muito legal, né? Você não é atingido pelo seu oponente enquanto você não atacar. Então é aquela coisa meio Kung Fu, né? Você vai ficar impossível de ser encostado. E outro dom é o golpe piedoso. Esse é muito legal porque você fica pensando, um portador da luz em uma matilha, geralmente vai estar rodeado de lobisomens com mais fúria que ele, né? Isso daí também acontece com o filho de Gaia. Esse golpe piedoso é um dom que te permite atacar o inimigo, né? O oponente, estando em crinos e não machucá-lo. Minha listinha de dons que eu acho também fodásticos, fortes e bons. União com a Terra, dos Crias de Fens, nível 4. Muito bom, muito efetivo. Eu não sei como é em português, mas é o Chaos Mechanics do 5º rank dos Glasswalkers, que é dos Andarilhos do Asfaltos, que pode usar o Rei de Gnose ao mesmo tempo. O Aura do Sol, por ser massa velha igual o massa velho fofinho. O massa velho fofinho. Porra, fugiu agora dos Presas de Prata. Vingador de Luna. Vingador de Luna também é fodástico. E tem um dos peregrinos que também é igual que o Chocos falou, que ele é simples, mas ele é muito útil e ele é muito legal. É um que ele sincroniza com toda a cultura local. Adaptação? Não, desculpa, não. É attunement que chama esse dom. Sintonia. Você pega, você atravessa a Umbra, atravessa o mundo através dela, você sintoniza com todo o local. E tem o peregrino é um combo preparado, né? Ele se harmoniza com todo o local, se adapta e ele ainda pode. Ele tem aquele dom hominídeo que ele já aprende toda a linguagem. Então, cara, se fosse você mesmo, cara, puta, isso é um dom fantástico. Você não teria limite pra ir pra lugar algum, cara. É muito show de bola. Verdade. Muito legal, mano. Só pra ressaltar aí, Pedro, argumento definitivo de lógica, como é que é? Argumento irrefutável? Argumento de lógica irrefutável. Teuj. É mesmo? Teuj pode ter esse dom. Pode ter também. Sim, os dois têm o dom. Tem um muito foda também do Zuchetena, que é o Ranging Claws, eu não sei como ele tá em português. Ele é muito foda, ele pode, o Ketena que usa esse dom, ele anula qualquer efeito de dom que esteja no adversário dele. Se for um dom permanente, sei lá, por exemplo, eu acho que ele até consegue eliminar o Força de Thor, União com a Terra, ele faz com que o adversário dele, ao tomar a agarrada, se desconecte com essa continuidade de dom. Sim, e é de nível 3. Sim. Ele é de nível 3, ele chama Rending the Craft, que deixa eu ver se tem. Isso tem no W20, agora eu não tenho certeza. Muito foda esse dom, cara. Que foda. E esse dom vai ficar isso aí em inglês mesmo, porque ele não tem em inglês, gente. Chama Rending the Craft. Enfim, certamente os nossos ouvintes aí vão ter uma lista de dons favoritos e coisas do tipo. A gente, obviamente, não dá pra falar de todos e coisas, né? Mas aqui ficaram só algumas sugestões. Mas vamos logo lá pra fazer a nossa parte, que o que a gente quer aqui mesmo é ver a desgraça. Nós vamos falar de dons ruins e com um grande subtópico aí, que são os Fianna. Eu e o Pedro, antes da gente começar, a gente vai simplesmente ouvir o Pride. Pride, esse é seu momento disclaimer. Reclama o tanto que você quiser dos dons dos Fianna. Pra quem não sabe, o Pride por muito tempo jogou de Fianna, então tá aí. Apesar de agora ser um andarilho do asfalto rebatizado por forças maiores. Nossa. Cara, eu não sei você. Você também comprou o W20, né, Chocos? Sim, eu tenho. Cara, você acompanhou todo o Kickstarter, toda aquela expectativa de o pessoal nos fóruns dando dica do que queria que mudasse, do que não queria. Você pegou essa fase? Sim, eu fui acompanhando as coisas. Então, eu não comprei no Kickstarter, mas eu fui acompanhando. Então, eu comprei no Kickstarter, gastei uma bolada nesta porra. Quando chegou, parecia um filho pronto, com todas as contas dos primeiros anos de vida, pra mim pagar de uma vez só. E quando você via nos fóruns, você via a galera dando pitaco, dando as sugestões, e se você vê naquela coisa que você tanto gostava, sendo trabalhado de uma forma primorosa, e todo mundo dando dicas de como melhorar, a primeira coisa que eu pensei eles vão melhorar os dons. Porque eu comecei a ver
alguns spoilers que eles estavam dando, e eles estavam remodelando alguns dons dos Andarilhos do Asfalto e transpondo pro presente. Eu falei, nossa, que fantástico, sensacional, estão atualizando tudo. E eu, quando eu gastei quase 700 pau nessa porra desse livro, a minha maior esperança é que alguém com consciência fosse olhar os dons do Fianna e falar, não, vamos dar uma equilibrada. Porque quando você pega o Tribbook, você pega o Core Book, você pega qualquer caralha da porra do lobisomem que fala sobre o Fianna, diz que eles são combatentes fervorosos, que eles são guerreiros a nível que bate pau a pau com o Cria de Fens. Meu, vai tomar no cu. Não tem um tom de nível 3 ou de 2 que bata de frente com esses filha da puta, cara. Não tem como, cara. Você tem que mendigar em um terceiro nível de alguém, chorar por uma fúria negra, fazer um favor pra um Cria de Fens. Cara, é impossível, cara. Você começa no nível 1, o cara começa com Resistir à Dor, que é um puta dom foda, que a gente já até comentou no cast, eu e o Pedro, que todo Ron devia ter. E o caralho do guerreiro lendário celta começa com Luz das Fadas. Meu, Luz das Fadas, vá tomar no cu, cara. Eu não quero brilhar, eu quero arrancar um intestino alheio. Pau no cu do brilho, cara. Se você quiser iluminar, eu quero ver o cara morto, eu quero ver a cara dele com a luzinha. Mas depois, cara, depois, eu quero levar uma agarrada, só dar aquela gemidinha de lado e continuar de pé lutando, cara. Eu não quero brilhar, porra. Caralho. Beber, eu bebo depois de brigar. Os Fianna, eles comemoram a vida, a vitória e tal, e pô, mas eles brigam, eles precisam ganhar a batalha pra depois comemorar, transar, fazer o que eles quiserem depois, eles precisam estar vivos. E não tem nenhum dom do 1 até o 3 que faça assim se você juntar 2 de cada, você não acha no livro pra poder te deixar vivo dessa caralho. Então eu acho que tem muita coisa que o livro ele te promete quando ele te vende a tribo, e na hora que você vai pegar, vamos lá, vamos jogar. E você vai começar a fazer fichas e vai começar, caralho, fudeu. Aí é a hora que você chama um cara pra jogar de Cria de Fens pra poder ir na frente. Pra você sobreviver, pra pelo menos contar a história. Por isso que todo mundo joga de Galliard, Fianna. Que é pra você pelo menos contar a história que você tava no quebra-pau, porra. Porque na mão mesmo, o meu Fianna lendário, ele só sobreviveu com dom de nível 2 e 3 de outras tribos, cara. Senão tá fudido. Senão não ia virar lenda da canção dos outros. Cara, eu joguei muito tempo com o Fianna e aconteceu isso comigo também. Eu não cheguei a comprar dons dos outros, mas é palpável o desequilíbrio, cara. No final você tinha muito mais dom de Philodox, por exemplo, Pedro. Exatamente, exatamente. E era uma coisa que acontecia inverso comigo. Uhum. Inverso não, na verdade eu tinha muito dom de Hagabashi, mas eu tinha também muitos dons de Crias de Fens, né? Isso. O que eu acho que dos Fianna deixa a desejar é que os dons não representam nada que a tribo é. Exatamente. Os dons dos Crias de Fens falam assim, os Crias de Fens são guerreiros, beleza, o dom deles é pra espancar pessoas. Os filhos de Gaia, eles são pacifistas e eles estão lá, beleza, os dons deles são todos relacionados com cura, mais ou menos uma coisa do tipo, essa coisa defesa. De pureza e tal. Defesa, isso. Os Senhor das Sombras são filha da puta, os dons dele é tudo ser filha da puta. Os dons do Preso de Prata é tudo acerca de uma nobreza, acertando eles como nobres e tal, tudo. O dos Fianna é porra nenhuma. Olha só os dons do Fianna. 1. Luz das fadas. Você faz uma bola de fada. 2. Salto da lebre. Você pula. Você pula e fica com uma fitinha lá brilhando. Persuasão. Você fala mais bonito. Resistência à toxina. Você bebe. Duas semente, né? Com 2 línguas. Você conta uma história pro outro e faz cada um acontece uma coisa. Beleza. O outro é que você conta um negócio e o cara acredita que você quiser. Até agora não tem porra nenhuma de história. Ou seja, você só é um mentiroso. Até agora você não contou uma história boa, por exemplo. Se você for hominídeo, você tem metade desses dons já. Tem isso também. Aí depois tem uma dança da chama, né? Que você chega lá e você se arremessa num combate desarmado. E aí você pode fazer uma ação e uma esquiva completa. Bosta de dom. Calma só, olha lá. Aí depois tem um que você muda de forma com -1 de dificuldade. Que desgraça de dom de nível 2 é isso, bicho? Puta que o pariu. Você vai mudar de forma com -1 de dificuldade. Que é uma bosta. Beleza. Uivo do Banshee. Você uivou, a galera intimidou. Opa, olha lá, um dom finalmente. Que ele é muito mais Galliard do que Fianna, vamos combinar. Depois, ué, é mesmo, ué? Não, mas é. Aí, depois você uiva, tem um outro lá que você uiva na Umbra e escuta do outro lado. Merda. Você invocou as fadas. Beleza, aí você vai ver quem são as fadas. É uma bosta esses changes que vão aparecer. É uma merda. Poderoso, né? Não são as fadas poderosas, não são os changes, é uma merda. Tá bom, vai chegar uns bichinhos lá, e aí, meu amigo, vai vir um sininho e de novo. Depois você tem sorte.
Você pode retestar algo que você falhou. Você gasta um ponto de gnose e retesta. Pô, gasta força de vontade e não tem Pô, tem uma qualidade que é assim, cara. É, exatamente isso. Nós estamos falando de dom de nível 3. Tem um lá, outro dom de nível 3, que os rastreadores ou os caçadores vão ficar perdidos. Que porra é essa, velho? Só esconder, destreza mais furtividade, acabou. Entendeu? Pô, vai tomar no cu, velho. Nesse ponto você não deve fazer isso, né, cara? Não é possível. Não é possível. Depois você tem remodelar objeto. Hominid tem isso. Canção A canção da sereia vai ter vários modos de Canção viola da aí, sirena. Galiard faz isso. Opa, finalmente. Olho vermelho. É o único que ridículo. presta. Cara, não, ridículo. pelo amor de Deus, eu tenho ódio desse dom. Porque ele é um dom bom. Mas só que você fica com um olho vermelho. Por que só um? Você queria que o cara ficasse igual o Ciclope, porra? Não, Pô, pô, mas, não, cara, mas é peraí, justificável por que pela ele fica cultura. Não, eu sei. Mas é por causa do Balor. É muito ridículo, cara. Não, mas a cultura Tá, tudo É bem. muito paia, velho. É muito paia. Beleza. É o seguinte, cara. Tem lá na Assembleia, tem o Senhor da Sombra fodão, ele tá usando feridas abertas no inimigo dele. Porque ele é foda e tal, tá fazendo o cara sangrar até morrer, entendeu? Enquanto isso, o preso de Parata Lendário tá fazendo os vampiros deixar de existir lá com o Renovar o Ciclo. Que é um dom que eu não gosto, mas é poderoso pra caralho. E aí o cara fica com o olho vermelho. O conjuntivite de Gaia, né? Né? Cara, eu só não vou reclamar que esse dom me consagrou uma vez numa mesa que eu derrotei um Credifense com essa porra aí. Olha só, vira fantasma. Aí depois tem um fantasma, que você pode montar uma ilusão, tá ok? Que não se mexe. Mas vai tomar no cu, velho? Que porra de ilusão fodida. Você monta, sei lá, aquele túnel do Papa Léguas pro cara meter a cara no muro, tá ligado? Não, aquele que eu falei na entrada no Moldar o Barro, você pode criar uma criatura, dar vida ao barro, Sim, nível 4. Exatamente. E há muito tempo a Fúria Negra já tá usando como de graça lá dentro. Não, E a porra, não, tá fudendo, né? E a Isso porra aí é do nível Fiano- 4. E a porra do Fiano fazendo teatro de fantoche com um negócio que não se mexe. Tomar no Aí cu. chega no nível 5, aí ele pode convocar a caçada. Aí você vai olhar lá, a caçada, tal, não sei o que, pô, mó legal, tem um cara lá, o caçador com os cães e tal. Aí você vai ver a ficha, é uma bosta aquela ficha lá. E o cara ainda chega com um cachorro só. Você tem que gastar fúria ou gnose pra dar mais cachorro pro bicho. Porra, tomar no cu. E o bicho, e o cara ainda pode julgar que se o mal que ele vai caçar não for suficiente, sacou? Ele pode chegar lá e encrespar pra cima do garou. Ou seja, não tem certeza. Depois ele tem o Neblina na Colina, ou qualquer coisa assim, na Moor lá, que o cara vai virar Kit Pride do X-Men, que ele fica intangível. Se você não entendeu o que eu falei na frase, ouvinte, é porque esse é o tipo, o poder é massa, mas quem tem é a Kit Pride dos X-Men, a Lince Negra. Ninguém conhece essa porra, essa mulher apareceu, sei lá, em um filme fudido dos X-Men. Ou seja, tem o poder de um X-Men fudido. Ela é massa, mas no filme é uma bosta. Sacou? Tipo assim, que porra, velho. Se fosse pra ter o poder do X-Men, que você tivesse o Wolverine, o Ciclope, sacou? Alguma coisa assim. Não, vai ser a Kit Pride. No nível 5, você é a Kit Pride, que é uma menina de 12 anos de idade. Aí depois, olha só que merda, eu vou ficar ainda no como é que fala? Nos quadrinhos. Aí você tem o dom de Spriggan, você vira um Homem-Formiga. Ah, vai pra puta que pariu. É um dom maneiro. Mas só que é um dom que Tá, é um dom maneiro. Você vai e cresce, você vai e diminui, vai e cresce, vai e diminui, fala, como é que eu tô Não, comprido, pois é, como mas é que eu tô mais deveria baixo. ser no máximo. Deveria ser um dom de nível 2, porra. Entendeu? É isso que eu tô falando. 2 ou 3. Nunca dom de nível 5, pelo amor de Deus. Nível 3 tava do Sim, bom tamanho. Cara, Pois é, eu acho- mas rapidão, você queria chegar seu lobisomem até o nível 5 pra você virar o Homem-Formiga, Scott Lang? não. Claro que Então, não, porra, chegou até o nível 5, você quer ser, sei lá, o Thor, Sim. Capitão América, sei lá, porra, pra ficar nos Vingadores. Não, mas é foda, né? Porque que o Pride falou ali no início. Não representa a cultura em nada. Quer dizer, vocês dois falaram. Não representa a cultura em nada, né? E isso é um problema que vai além dos dons, no caso dos Fiana, especialmente na segunda edição, até a segunda edição. Porque eu e o Choco já comentamos isso antes. A tribo ela é meio sem personalidade, né? Na segunda edição em especial. Você sabe que eles são celtas, você sabe que eles bebem, você sabe que eles são ligados à família. Mas além disso, eles parecem muito um garou genérico. E aí os campos ajudam ainda mais a dar essa impressão, porque os campos eles parecem muito com outras tribos.
Eles são cópias de outras tribos. São cópias, praticamente isso. Só um minuto, Pedro. Só antes da enxurrada de e-mails dos Fiana. Primeiro eu vou pedir pra vocês arrumar um dom decente que ensina vocês a escrever e-mail, porque deve ter alguma coisa também do tipo na lista de dom dos Fiana. Dom de nível 3, escrever e-mail. Fora isso. Deve ser de nível 4, pô. Porque os dom fudidos. Mas fora isso, galera, a gente tá falando a respeito da segunda edição. É claro que eles deram uma encorpada, isso aí mudou bastante na terceira edição. Mas na segunda edição, a tribo ela era muito, tipo assim, era uma tribo de grupos de outras tribos, de grupos menores de outras tribos. E a transformação que o Fiana passa da segunda para a terceira edição, no meu ponto de vista, fez um dos melhores acréscimos ao cenário de lobisomem, que é valorizar muito ainda os parentes, entende? Porque na segunda edição os parentes eles não têm tanta importância não quando comparado com a terceira edição. E isso muito por conta dos Fiana, porque existia essa necessidade de definir melhor a tribo e eles enfocaram mais nesse detalhe. Mas como na segunda edição acontecia essa descaracterização, na verdade assim, essa falta de caracterização específica sobre os Fiana, aí os dons eles meio que iam representar os elementos que estão assim gravados quanto ao Fiana. Então a relação com fada, a relação com a cultura celta, com bebida. E aí, porra... Não, é foda, cara, não dá pra acreditar. Né? A cultura celta... E essa ligação com a cultura celta ficou perdida, né? Ficou resumido o cara é capaz de beber um bocado. Vá se fuder, né, cara, meu irmão? A cultura celta era tão rica, era tão vasta. Os bárbaros celtas foram os responsáveis pela queda de Roma, cara. Nos livros de tribo, eu não sei como, cara. Tudo bem, eu sempre falo que sou Fiana, gosto dos Fianas e tal e pá. Cara, mas não dá pra acreditar como eles venceram a batalha e expulsaram os Credifens daquela caralha com essa miséria de dom, cara. Acho que não sei o que eles fizeram. Eles ficaram intangível, todo mundo. Cortaram a língua de todo Esperaram os Credifens morrer de velhice. E olha só. A descrição não bate com os dons, cara. Tribos não combativos, tribos menos combativas do que os Fianos têm dons melhores para combate. Os Ucteno têm dons melhores dos que os Ucteno, pô. Os filhos de Gaia, velho, tá doido. Os de Gaia tem dom mais pra caralho. Gaia tem dom foda. Né? E fora que é o seguinte, cara, eu não entendo muito de cultura celta, na verdade, quase nada, não entendo quase nada. Mas eu lembro da história de Vercingetorix, que é um desses heróis aí do povo celta que ele defendeu contra a invasão romana, se não estou enganado. E ele ficou famoso por defender uma ponte, não é? Sozinho ele defendeu o avanço de uns centuriões e tal numa ponte. Eu posso estar falando uma bobagem, mas tem alguma referência a uma história assim. Pô, você não pode criar a partir daí um dom? Entendeu? O cara tem o poder de defender, de stand your ground, né? De defender onde ele fica. E aí, os Credifens têm um dom assim, né? Pois é, esse daí é um dom dos Fiana. Tem um herói Fiana, saca? Na cultura celta que fez algo do tipo, por que você não faz? Porra, White Wolf, você tinha um trabalho? Só tinha não, um trabalho. Nem isso não, velho. Os caras podiam fazer outra coisa lá, velho. Que eles tomavam o suco lá do Asterix lá e ficava pau pra bater, tá ligado? Pronto, cultura celta aí, Asterix, o Obelix e pronto. Sei lá, foi uma merda dessas aí. Viriato. Pelo menos se tá difícil criar dom, faz uma invocação ao espírito das Morrigan, qualquer coisa assim, né? Sei lá. Viriato foi o celta luso que inventou a tática de guerrilha, cara. Acabou com todo um exército romano ali no lado português da Europa. Porra, botar um dom furtivo, alguma coisa de ataque, um sneak attack, alguma coisa assim, de sumir nas sombras e voltar e atacar, cara. Puta, tem tanta base histórica, cara, de cara foda celta, e eles botam a luz das fadas. Meu, vai tomar no cu, cara. Teve um outro desserviço com os dons dos Fiana que foi destruir ainda mais a imagem dos Changeling, cara. Porque assim, beleza, que Changeling já tem entre aspas, né, o filme queimado desde o início, porque é um jogo de fada e tal, meio tosco, mas a representação... Vale a pena lembrar que o jogo não é isso, né? Não é isso, mas uma ideia idiota é que o povo fala isso. Tô falando do clichê da noção que o pessoal tem. Mas, além disso, a referência mais imediata no mundo das trevas acaba sendo os Fiana, e porra,
Que representação ridícula, velho. Eles trataram os Changeling literalmente como um sininho, porque os poderes emprestados que você tem vai ser o quê? Reproduzir a luzinha deles. Né? Invocar um Gremlin. Ficou bem bosta. Pelo amor de Deus, cara, que ridículo. Eles prometem uma fada que você invoca um Sprite. Só pra colocar uma pedra no assunto aí dos Fianna, antes que a galera também comece a vasculhar os livros de jogador, os livros de tribo e tal, tudo, gente, a gente tá falando dos livros básicos do módulo básico, tá bom? Então, é claro que vão aparecer dons mais interessantes, alguns deles foram inclusive importados pro W20, mas isso daí a gente tá falando só do livro básico, ignorando toda a outra caralhada de lista que vai ter a respeito dos dons. Mas mesmo, enfim, mas mesmo assim, esculhambando eles também, não, né? Porque a gente não, é bem esculhambando mesmo, que é uma bosta. Não, mas mesmo assim o W20 não salvou, cara. Eu lembro que... Não salvou, eu juro por Deus, quando chegou do correio, o selo da Suécia, eu abri aquele negócio com carinho. A primeira coisa que eu fui foi nos dons do Fianna. Quando eu vi Luz das Faldas, meu cartão de crédito começou a rolar uma lágrima dele, cara. Porra, toda a minha esperança foi por água abaixo, cara. E aí, então, só pra gente não ficar delongando aqui sobre o assunto sobre dons ruins, como vocês perceberam, a nossa opinião sobre os Fianna é essa daí, mas de maneira geral, todo e qualquer dom que ele não se propõe a cumprir com o conceito onde ele está imbuído. Por exemplo, se você tem um dom de Aron, que ela não faz sentido com o lance do guerreiro, ou do líder guerreiro, ou qualquer coisa do tipo, porra, tá aí um dom ruim, porque essa porra não devia ser um dom de Aron, devia ser um dom de outro cacete, qualquer coisa. Fora isso... Há outros assim, né? Não são só os Fianna. Não são só dos Fianna, exatamente. Então eu tô abrangendo tudo. Tudo que não condiz com o conceito, porra, esse é um dom ruim. Fora isso, parede de granito dos Philodox. Vai tomar no cu dessa porra fudida também. Porque por mais que seja útil, é ridículo. É ridículo. É meio. Tá bom. Não tem o que dizer, né, cara? É ridículo, é ridículo. Você para lá e vai e sobe uma parede de granito pra te proteger. Ah, vai dar meia hora de bunda aqui escrever essa porra. Canavial de rolo ainda. Vamos lá então. Bem, a gente chegou no fim da nossa pauta, a gente chegou então ao meu querido desafio de posto, que não poderia ser mais óbvio. Cada um de nós vai criar um dom novo pros Fianna. Ah, não. Muito bom. Não, legal. Pô, mas eu já falei o meu, né, cara? Pô, já tava já na ponta da língua aqui, que não, era o Gerard agora é novo. velho. O meu seria o Caldeirão de Dragda. Pra quem não sabe, na cultura celta, o Dragda era o deus druida, ele era um guerreiro, era um artífice, ele era o pica das galáxias celta. Então, o Caldeirão de Dragda poderia ser alguma coisa de nível 5, útil, melhor do que o Dom de Spriggan, que você poderia rolar aí um medicina, mais percepção para ver alguma coisa que você tenha se ferido. Você fazer essa rolagem de dados, você poderia se curar, que o Caldeirão de Dragda mítico, ele poderia curar qualquer ferida, ele poderia saciar um número infinito de guerreiros que fosse para a batalha, e ele tem a lenda que ele poderia até ressuscitar um morto. Então, se você tivesse uma jogada de um nível de 4 ou 5 sucessos, você poderia até ressuscitar um companheiro, ou curar todas as suas feridas. A minha sugestão de dom, na verdade, eu tive duas ideias. A primeira ideia, eu acho que ela vem da lenda de Nuada, que ele era um rei celta lá e tal, todo foda, mas ele tinha instaurado uma lei que os celtas não podiam ter um rei que não fosse perfeito. Aí ele vai numa batalha e perde um braço. E aí ele não tem que deixar de ser rei, e aí aparece um outro rei lá que é um filho da puta, chega um cara lá e dá um braço de prata pra ele, ele devolve a saúde e o trono de rei. Então, como os Fianna tem essa coisa também que os Fiannas não podem ser impuros e coisas do tipo, então seria um dom de nível elevado, no caso, né? Onde o lobisomem ele poderia restaurar o seu espírito e corpo, entendeu? Tal qual Nuada fez. Então, no caso, o cara teve uma cicatriz de batalha, por exemplo, foda, ele poderia revertê-la. Ou, no caso da impossibilidade, é meio impossível, mas um Fianna impuro chegar até o nível 5, por exemplo, ou talvez, sei lá, nível 6, qualquer coisa do tipo, o cara pudesse, então, não ter mais a sua deformidade, podendo ser, sim, voltar a ser rei, vamos dizer assim, tal qual o Nuada. Legal. E a minha outra ideia ia ser alguma coisa tipo o salmão do conhecimento, que os caras comem o salmão e ficam lembrando, sabe, da porra toda, né? Então, talvez alguma coisa meio parecida, que, tipo, esse dom ele te permite
previsões não, premonições e coisas do tipo, a fim de você saber o que vai acontecer lá na frente. Inspirado aí no salmão. Aí você vai lá no, sei lá, você vai lá no japonês, come um temaki e fica sabendo o que vai acontecer no futuro. Qualquer coisa do tipo. Não, mas podia também encaixar com as bruxas, né? A Morrigan tinha esse negócio da premonição. Ficava até mais temático. Então aí eu fico. Mas aí o do Nuada ia chamar alguma coisa tipo Bênção de Nuada. Ou qualquer coisa do tipo. Bacana. A minha ideia, cara, acho que o dom seria provavelmente assim, 5 ou 6. Porque é uma coisa muito poderosa que eu tô imaginando aqui mesmo. Seria algo como. O nome seria. A Volta do Primeiro Rei, qualquer coisa assim. E aí eu tô fazendo referência a uma coincidência, não é bem uma coincidência, né? Mas uma coisa em comum em várias mitologias celtas e europeias, que é a mitologia do primeiro rei, que ele vai voltar quando o povo estivesse em perigo e tudo mais, né? E aí, o dom funcionaria da seguinte forma. O Garou ativaria o dom, e aí voltaria ele invocaria, né, basicamente, um antigo herói mitológico do povo dele para lutar ao lado dele. E aí a ideia é a seguinte: se o Garou invoca o espírito, né, o herói, em um momento que ele não é necessário para a defesa do povo, após matar os inimigos, o espírito voltaria contra o invocador também. Mas já tem um dom de nível 6 assim, pô. Qual é? É um que, tipo, quando o herói morre, aí quando vai chegar a Batalha do Apocalipse, esses heróis mais fodas, eles voltam pra lutar a batalha final. Dos Fiana? Mas o que? São lobisomens? Dos Fiana, nível 6. Ah, mas não tem no W20 não, então foda-se, passou. Mas tem no segundo e no terceiro. Passou, moço, passou. No segundo e terceiro tem nem nível 6, porra. Enfim, então... antes da gente fechar o Garocast, só porque a gente acabou mencionando, tanto eu quanto o Pedro, dons de nível 6, e aí fica aquela agitação. Eu tenho certeza que você, ouvinte, você tem um jogador que é apelão e já ouviu o nível 6, então vai ficar aqui um adendo, né, pro cast, que os dons de nível 6, eles são bênçãos dos deuses, sacou, galera? Então, tipo assim, eles estão disponíveis apenas para os maiores heróis de uma geração, né, que são os Garou, os Garous das quais as lendas serão contadas e recontadas a respeito deles. Eles só são dadas caso o herói, o Garou, ele possa ir até a corte do Encarna e cumprir com uma demanda ou um feito para esse espírito divino, né? Então você tem que pensar que se esse espírito, se o Encarna não pode fazer aquilo, né, se ele está precisando do seu Garou para poder fazer aquilo, então você imagina qual seria a trabalheira que o cara ia ter que fazer, os 12 trabalhos de Hércules, sem dúvida nenhuma, para que ele então fosse concedido a ele um dom de nível 6. A matemática é bem simples, né, cara? Se você tem uma bênção dos deuses, como o Show falou, a única coisa que é uma ameaça para você é um deus. Então, isso daí não é uma coisa que vai funcionar em termos de mecânica mesmo, no jogo de lobisomem. Então, sei lá, se você tem em renovar o ciclo, você já pode basicamente mudar todo o metaplot. Então não é para você jogar com isso. Tem inclusive uma nota a esse respeito no W20 que fala que uma vez que esses dons são tão raros, só alguns representativos, só alguns exemplos são dados no livro. Não existem para todas as tribos ou para todas as raças, por exemplo. Apesar de que tem para todos os augures, se eu não estou muito enganado. Mas ele fala que a maioria desses dons eles são conhecidos por apenas um Garou que viva. Por apenas um Garou vivo a cada momento, entendeu? Então, assim, não de geração em geração, talvez seja até pouco, mas em um determinado período, apenas um Garou conheceria aquele dom de nível 6. Então, caso isso aconteça, né? Então, só para lembrar isso daí, tá ok? Então, não vai com muita sede no seu dom de nível 6 não, que você vai se fuder. A gente fica por aqui então, beleza? É nóis. Beleza. Valeu aí, Pride. Muito obrigado, Pedro. Valeu. A gente está esperando vocês, ouvintes, mandar pra gente a sua sugestão do Dom Fiana. Manda aí para o naçãogarou@yahoo.com.br. Então a gente fica por aqui. Um uivo de despedida para todo mundo.